pessoal, daqui Patrícia Ferreira de Lápis and White, bem-vindos ao meu canal e na letra, novo vídeo, oh my god. Antes de mais, este vídeo vai falar da minha wrap-up de dezembro, a minha TBR de janeiro e a minha reading goals. E sem mais demoras, vamos começar com a minha wrap-up. O primeiro livro que eu li foi A Court of Wings and Ruin, de Sarah J. Maas, que é o terceiro da A Court of Thorns and Roses. Este livro fala de uma rapariga chamada Farah, que, devido a um acontecimento que acontece nos outros livros que eu não vou estar a falar, ela tem que ajudar uma espécie de país a lutar contra outro país. Esta história é muito intensa, um bocadinho lenta, porque lá está, tem factos repetitivos, mas no fim de tudo é incrível. Eu adorei principalmente o final, porque o final foi simplesmente uou! Mas o segundo livro ainda continua a ser o meu favorito, que é A Court of Mist and Fury, o azul. Tinha que ser azul. Este livro, se vocês querem saber mais sobre ele, eu vou deixar os links da minha opinião do primeiro livro. E mais tarde eu irei fazer o do segundo, porque eu ando super atrasada. Vocês sabem que eu não ando a publicar com muita regularidade e isso meio que anda a estragar o canal, mas há coisas que tenho que fazer, tenho que trabalhar. Há livros que eu ando a ler e ando muito ocupada. É essa a razão. Mas este livro eu dei uma pontuação de cerca de 5 estrelas. No entanto, 4.7 talvez. E foi um total de 699 páginas. A seguir, para a minha leitura de blog diário que eu ia fazer aqui no canal, era A Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Eu ainda não publiquei esse vídeo por uma razão muito simples. Eu perdi todas as minhas filmagens de novembro para agora. Por isso, a seleção também não vai aparecer aqui. Eu não tenho maneira de vos dizer o que é que achei sobre estes livros à medida que ia lendo, porque perdi as filmagens. Mas este livro é o primeiro de uma série da Grisha Stories, da Grisha. E fala de uma rapariga chamada Alina, que sempre se achou bastante natural e normal. Apesar de se sentir um pouco estranha no seu próprio corpo, eu não vou estar a dizer muitos detalhes acerca disto, mas com o passar do tempo ela descobre que é uma Grisha, acho que é assim que se chama, eu sinceramente agora estou com dificuldade a tentar me lembrar. O início é um bocadinho lento, eu não entendi o que é que se estava a pensar, principalmente com a mudança de criança para adulto, porque existe o prólogo e depois começa a história, mas a Lina meio que prendeu o seu próprio poder, deixou-se conter e nunca mostrou o seu poder até acontecer um desastre numa fenda que aconteceu numa fenda que infelizmente foi criada por um Darkling e a história está muito bem estruturada e bem contada. No entanto, há certas partes que eu não punha, eu não fiquei assim tão interessada na maneira de ensino que eles tinham, porque sinceramente não mostrou assim nada demais. Eu esperava mais. Não tinha expectativas nenhumas acerca deste livro, mas fiquei muito desiludida com a história. No entanto, como já ouvi dizer, Leigh Bardugo nos primeiros 3 livros não é assim tão bom, mas ouvi dizer que esta duologia é fantástica, por isso estou ansiosa para chegar a estes, mas quero ler primeiro estes. Estava a dizer, o início é bastante lento e depois, no meio, quando ela vai para a escola e aprender o que é que o seu poder faz, é tão secante, não achei nada de interessante. Suspeitei de algumas coisas, tudo bem, mas não achei assim tão interessante. Só mesmo no final, quando ela tem que fugir, é que começa a ser interessante. E aí sim, aí eu considero história. Aí eu comecei a gostar. Mas já ouvi dizer que o segundo e o terceiro são fantásticos, por isso estou ansiosa para ler, mas no entanto eu dei esta história 3 estrelas, porque eu não... A seguir, a Shadow and Bone, eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal. É a minha leitura. Porque eu já li este livro não sei quantas vezes e adoro. Eu simplesmente adoro esta história. E como vocês viram, vocês podem ver, eu marquei algumas partes aqui na história porque quero fazer uma espécie de blog acerca do que é que eu acho interessante nestes livros que
tenham a remeter com o futuro desta série. Vai ser um blog que eu vou adorar fazer e se calhar faço em vídeo, se calhar faço só no meu blog, eu não sei, ainda estou a pensar. Mas como vocês devem saber, tem a ver com um rapaz chamado Harry Potter que viveu com uma família bastante abusiva e aparece um gigante para lhe dizer que ele é um feiticeiro. E a partir daí ele começa a ir a Hogwarts. E este é o começo da história e é um bocadinho infantil. Por volta do quarto livro, se não estou em erro, começa a história a ficar um bocadinho mais adulta. Eu gosto bastante destes livros. Mesmo assim, este livro ainda continua a ser fantástico para mim, ainda continua a ser incrível, mesmo que já seja um bocadinho mais... A seguir eu li Assassin's Blade de Sarah J. Maas. Eu estava curiosa acerca desta história de Throne of Glass, por isso eu comprei este livro, que é a prequela de Throne of Glass, que é Trono de Vidro, em português. Esta história tem um conjunto de várias histórias, retrata a vida de Selena. Francamente tem a ver com a história que leva aos acontecimentos para ela ficar uma escrava numa mina. É isso que, que tenho a dizer. Esta história tem cerca de 5 histórias neste livro e eu só gostei de 3, por isso. As outras 2, sinceramente... Mas, como isto é uma prequela, eu estou ansiosa para ler os próximos livros para descobrir quais são as personagens que neste livro ainda aparecem nos seguintes. Por isso, acho que foi fantástico começar por aqui porque eu tenho onde começar. Visto que a história dela é um pouco marcante e muito significativa. Eu vi elementos aqui que são muito bem aproveitados. Vi elementos aqui que... Como leitora, eu não gostei assim tanto de Selena no início, porque eu achei-a super convencida, mas depois comecei a gostar imenso dela, especialmente na história do deserto. Eu adorei a história do deserto. Underworld também adorei, mas Empire é mesmo tipo, uou, incrível, adorei. Gostei imenso, acho que dei 4 estrelas, se não estou enganada, e é um total de 426 páginas. Então, em Shadow and Bone eu li cerca de 308 páginas. Em Court of Wings and Ruins eu li 699. E em Harry Potter eu li cerca de 253 páginas. Não, 254 páginas. E por último, a minha leitura que foi feita na passagem de ano, se não estou em erro, ou depois, já não me lembro, mas no meu Goodreads está em 2017, por isso deve ter sido no último dia, não me lembro. Foi Lumberjanes de Noel Stevenson. Eu adorei esta história. Esta história tem a ver com cerca de 5 campistas que estão numa espécie de campismo, pronto, e elas são exploradoras. E esta história é super fofa, super incrível. Adoro as personagens. Há uma personagem que eu simplesmente... acho incrível, que é a mais pequena, se bem que ela aqui parece enorme, mas ela é pequenina. E acho super fofo. A história tem a ver com cerca de 5 raparigas, como eu disse. Estão numa aventura para descobrir o que é que se passa com os animais. Os animais começaram a tornar-se perigosos, estranhos, com factos sobrenaturais, e elas estão a tentar descobrir o que é que se passa para isto acontecer. Então elas vão numa jornada e certas coisas acontecem, criaturas atacam-nas, personagens que parecem normais não são normais, então eu adorei esta história, principalmente no campismo dos homens, dos rapazes. Eles são super queridos e super fofos e de repente, BUM! Eu não vou dizer mais, para vocês perceberem o que é que eu estou a falar, eu aconselho ler esta história, porque esta história é muito, muito fofa. E agora vamos falar da minha TBR de janeiro. O primeiro livro que eu vou ler é em janeiro e que já li, porque é dia 11 de janeiro e eu li este livro em 2 dias, coisa que não me acontece geralmente. Não sei seleção porque eu li em um dia, se não estou em erro, mas estou a divagar. The Upside of Unrequired, de Becky Albertilli. Eu não sei se disse estes nomes bem, mas este livro está tão fofo. Este livro tem a ver com a Molly. A Molly considera-se uma rapariga com peso a mais. E tem uma rapariga e tem uma gêmea que se chama Casey. A Casey e ela são amigas inseparáveis. Só que a Casey começa a namorar. E a namorada dela, apesar de ser espetacular, faz com que Molly se sinta à parte da vida da irmã.
Casey, vendo que a sua irmã está a se sentir um pouco de parte, começa a puxar para certos rapazes. E ela não se sente confortável acerca disso, apesar dela ter bastantes romances fictícios e se apaixonar 1 milhão de vezes, ela não se sente confortável a dizer a um rapaz que gosta dele. Então, nós vemos uma espécie de triângulo a acontecer aqui e começam certas coisas a acontecer e Molly começa a ganhar a sua própria coragem. Mas ela sempre disse que precisava de ser rejeitada para começar a amar de verdade. Por isso eu acho engraçada a maneira como é que ela pensa. Eu adorei esta história porque fez-me pensar acerca de uma rapariga muito amiga minha que eu adoro e fez-me entender o lado dela, porque ela ela se apaixonou muitas vezes. Não muitas, mas ela apaixonou-se bastantes vezes, mas nunca teve um namorado. E então eu comecei a entender a maneira como ela pensa através deste livro. Eu simplesmente adorei esta história, achei muito fofa. Tenho pena de não ter começado com Simon contra o Mundo, que é um livro que está publicado em Portugal. Se vocês estão interessados em ler, podem os links cá em baixo para vocês perceberem do que é que eu estou a falar. Tem a ver com um rapaz que é homossexual, então ele começa a ter uma relação com alguém através da internet e infelizmente um amigo dele descobre os e-mails que ele está a partilhar com esse rapaz e começa a fazer chantagem com ele. Por isso parece ser super fofo e tenho pena não ter começado por esse livro. A seguir, The Upside of Unrequired. Isto é difícil dizer. O livro que eu vou ler e que é o meu blog, que ainda não comecei porque este livro é enorme e vou começar só a partir de hoje, penso eu, fazer esse blog, é Hit, de Stephen King. Este livro está a ser uma jornada autêntica. Eu já li cerca de 360 páginas, se não estou em erro. Só estou aqui. Falta-me isto tudo. Este livro está a ser espetacular, mas se vocês estão a procurar saber o que é que se trata, tem a ver com 6 rapazes que estão a ser perseguidos por uma criatura que está a fazer assassinatos na cidade deles, em Derry. Eles meio que conseguem pressentir essa criatura e o que é que ela anda a fazer. E acho que a maneira como Stephen King escreveu esta história é uma obra de arte, sinceramente. É um pouco lento no início, devo dizer, mas agora está a começar a ter um ritmo mais acelerado e estou a gostar. Só que, meu Deus, isto é muito. Mesmo muito. A seguir a It eu vou ler Silmarillion. Silmarillion? Silmarillion? Silmarillion. Silmarillion? Eu não sei dizer este título! Silmarillion. 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 Silmarillion? Silmarillion. Eu vou ler Silmarillion. Eu estou a dizer este nome muito mal, de J.R.R. Tolkien. Não me gozem, porque eu sinceramente estou a tentar descobrir como é que isto se lê, mas eu estou com dificuldades. Este livro é o começo da história de Senhor dos Anéis, por isso, é o antes de Senhor dos Anéis, por isso. Estou super ansiosa para ler, porque eu estou para ler a coleção toda e, eu não preciso dizer muito sobre este livro, certo? Porque só o título já diz tudo. E por último, vou ler Espada de Vidro, de Victoria Aveyard. Eu não tenho a certeza se vou ler este livro, sinceramente. Porque, sinceramente, eu tenho um pouco de receio de ler este livro, porque é a continuação de Rainha Vermelha, e eu já li um pouco e detestei o início porque a gaja é horrível. A Mar é horrível, eu não gosto dela, eu já estou a fazer DNF antes mesmo de começar a ler o livro, porque eu não gosto dela, não dá. É horrível, mas eu vou fazer um esforço para ler este livro e tentar ler. Se em 100 páginas eu não gostar, eu faço DNF, ou seja, eu não vou acabar este livro. E é isto para a minha TBR de janeiro e agora vou falar da minha Reading Goals. Eu este ano espero pelo menos ler 50 livros. E não só livros de fantasia, mas também de contemporâneos, young adult, terror também. Não poesia, porque poesia eu sinceramente meio que divago acerca disso. Um pouco de adulto, talvez. Acabou-me de chegar este livro que é The Knower
The Nowhere Girls e de Amy Reed. E estou super ansiosa para ler este livro. É um floppy que tem a ver com situações mais sérias. E estou ansiosa para fazer as minhas leituras deste ano, porque vai ser um pouco mais diferente do ano passado. Porque o ano passado eu acho que só li um livro que não fosse fantasia, se não estou em erro. Por isso, vai ser interessante. Já agora, também ando a ler Monstrous de Marjorie Leo e Sana Takeda. Este livro está a ser muito fixe, também vai pertencer à minha TBR, apesar de eu não ter escolhido este livro, apeteceu-me porque estou a ler IT e precisava de um pouco de relaxar. Também é um bocadinho cru e horrível, mas estou a gostar imenso. E é isto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Um feliz ano novo para vocês e Deus!